Bom dia, crianças! Vamos iniciar mais uma aula hoje, né? E hoje nós vamos usar o nosso livro de ciências e vamos dar continuidade às classificações dos animais. Na nossa última aula de ciências a gente viu, né, os animais vertebrados e a classificação deles, que são mamíferos, répteis, aves, anfíbios, peixes e só, né? Acredito que é. Eu tô lembrando. E também na última aula nós vimos, né, a classificação dos animais, a gente viu os mamíferos, né? Hoje nós vamos ver mais duas classificações, que são os répteis e as aves. O nosso assunto se inicia na página 100 e já começa mostrando um pouquinho, né, sobre os répteis, né? Quem são os animais que se classificam nessa categoria? Os répteis, eles são animais que nascem de ovos, né? E na maioria das vezes eles se desenvolvem fora do corpo da mãe, ou seja, a mãe põe o ovo, né? Só põe o ovo lá, coloca em algum lugar e ele vai nascer, se desenvolver sem precisar, né, estar dentro do corpo da mãe, que é o caso dos mamíferos, que nós também, né, que somos mamíferos, nós somos gerados dentro do corpo, né, da nossa mãe. E já os répteis não. As fêmeas, né, põem os ovos e eles se desenvolvem fora do corpo da fêmea. E por isso nós chamamos os répteis de ovíparos. Por quê? Porque eles nascem de ovos, né? Nós podemos aí observar um exemplo, né, das tartarugas, que elas são répteis que colocam seus ovos na areia, cobre na areia da praia e cobre, né, lá e depois enterra eles lá e depois, no tempo certo, né, do ovo quebrar e nascer, as tartaruguinhas vão quebrando, saindo da areia e indo para o mar. Então, aí você observa aí como é o processo. As serpentes também, né, que nós chamamos as cobras, os jacarés, os lagartos, as lagartixas, os camaleões também são répteis, né, se desenvolvem através do ovo, né, são ovíparos. E a cobertura do corpo deles varia um pouco. Por exemplo, as cobras, né, e os lagartos, ela tem o corpo coberto de escama. Você pode observar, é bem próximo à cobra, né, o corpo dela cheio de escama. Os jacarés e os crocodilos, eles já possuem, né, umas placas mais duras no corpo dele, né, você observa também aí do crocodilo. E tem também répteis que possuem carapaças, que é o caso das tartarugas, né, que é aquela casca dura em cima delas. Tartarugas, jabutis, os cágados. Então, todos esses animais a gente classifica eles como répteis, né? Então, os répteis, eles nascem do ovo, né? São gerados, nascem de ovos e nós chamamos eles de ovíparos, né? E eles se desenvolvem fora do corpo da fêmea, né? A fêmea só põe lá o ovo, enterra em algum lugar e lá vai se nascer, né, o filhote. Na página 101 tem apenas, 3 questãozinhas para você responder sobre os répteis, que tá assim, mamão com açúcar. Quando você ver, você vai ver. E na página 102 nós já vamos para a classificação, né, mais um tipo de animal vertebrado, que são as aves, né? Você acompanha aí na página 102. As aves, né, elas são animais vertebrados porque elas possuem ossos, né, possuem a coluna vertebral. E a característica das aves é que elas têm o corpo coberto de penas, né? Tem bico, toda árvore tem um biquinho, seja galinha, seja algum tipo de pássaro. E elas põem ovos e chocam para depois os filhotes nascerem, né? Que não é o caso dos répteis, eles só põem os ovos e não ficam lá, né? Esperando o ovo nascer. E já as aves, sim, você que tem contato direto aí com fazenda, com a roça, a gente pode observar, a galinha, ela põe o ovo e ela fica lá em cima do ovo, chocando aquele ovo. E elas só saem quando que os filhotes nascem, quando os ovos quebram e os filhotes nascem. Então, as aves, elas têm essa característica. Corpo coberto de penas, tem bicos e põem os ovos e chocam os ovos para depois que os filhotes nascerem. E aí a gente vê, né, mais algumas características das aves. Elas se locomovem por apenas 2 patas, por isso a gente chama ela de bípedes, porque só tem 2 patas, né? Todas as aves nascem de ovos, todas as aves vão nascer dos ovos, então ela também vai ser ovíparo.
tem asas e apenas poucas espécies não podem voar, que é o caso que a gente conhece a galinha, né, que não voa, mas a maioria das aves voam, né? Possui o bico, que a tia já falou, e tem o corpo coberto de penas. Então, essas são algumas características das aves. E aí, quem são as aves? As aves, né? Todos os tipos de pássaros, galinhas, gaviões, gaivotas, avestruzes, corujas, patos, tudo isso entra na classificação das aves. E aí na página 103 tem mais 3 questãozinhas que também tá mamão com açúcar sobre as aves. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.